Estamos começando mais um workshop de solução num formato novo. Nós já tínhamos avisado que faríamos um formato novo, a gente vinha fazendo, começamos uma vez por semana, passamos para 15 dias, aí nós percebemos que a gente estava com algumas situações de problema de agenda do pessoal, as atividades voltando, e já não dava mais para fazer naquele formato em que era sempre ao vivo, com todo mundo participando no formato workshop. Nós resolvemos que vamos começar a mudar e vamos estar sempre tratando de um tema do mundo do marketing, do mundo do business, dos negócios, e tentando trazer coisas atuais e tentar criar em cima disso e entender o que está acontecendo, né? E o quanto de legal é trabalhar dessa forma. Então, continuamos nós aqui, eu, Glenn Gomes, em Porto Alegre, a Gilca Bela Guarda na Serra Gaúcha, tomando vinho, né? E passando frio. E a Simone, vai lá. E a Simone lá em Pernambuco, em Recife, pertinho de Olinda. Né? Morrendo de calor para contrapor a Gilca. Morrendo de calor, naquela terra abençoada e que eu amo de paixão. E para a gente discutir hoje o nosso primeiro tema, né, dentro desse novo formato, nós resolvemos trazer uma coisa bem recente, que é essa polêmica que nós tivemos aí com o caso Natura, né? O caso Tami Natura. Vamos tentar debater esse tema, tentar entender o que aconteceu, por que aconteceu e o que isso diz para nós, né? O que aconteceu, o resultado todo, o que houve, o reflexo na empresa, o reflexo na sociedade, o que gerou disso. É sobre isso que a gente vai conversar agora. Vamos lá? Vamos lá. Bora. Simone, tu quer começar? Quero. Bora. Eu quero começar falando da questão da coragem, né, que a companhia teve de trazer um tema ainda polêmico, né, nos dias de hoje. Por incrível que pareça, né? Ainda polêmico. Né? Como assim ainda polêmico nos dias de hoje, em pleno século XXI? Mas onde a gente vive aí eu acho que a gente está em dois lados de um cabo de guerra, onde a gente tem um lado aí lutando por avanço, por igualdade, por direitos e por respeito, e um outro lado ali muito retrógrado ainda segurando essa outra ponta, e a Natura teve a coragem de vir para a ponta de cá e dizer, olha, a gente tem um lado, né? Eu acho que é muita coragem de uma companhia, de uma marca, se posicionar e dizer, eu tenho um lado, né? Eu tenho um lado e eu acredito nisso e eu vou investir nisso, porque não é só acreditar. Quando você chama... E se vocês não acreditam, o azar é de vocês, né? O azar é de vocês. O azar é de vocês. Então, assim, eles foram para a briga, né? Para a briga no sentido de imagem, de posicionamento de imagem, de se colocar como marca e investir nisso, porque uma coisa é você se colocar institucionalmente e dizer, beleza, eu acho isso legal, eu defendo isso dentro da empresa. Outra coisa é colocar isso numa campanha, numa data forte de comércio, como é o Dia dos Pais, e você trazer esse debate nacional, porque tornou-se um debate nacional, a partir dessa campanha. Então, eu queria primeiro começar com essa questão da coragem da companhia. Okay. Simone, tu traz uma questão assim, né, lembrando não, enfatizando que nesse processo todo a Natura assume um lado, né? Quer dizer, se fosse na analogia com cabo de guerra, ela está assumindo um lado. E eu acho que isso vem bem de encontro ao que a gente vive nesse momento, né, no que tem se falado muito em relação às marcas. Que a marca ela tem que trazer essa questão da transparência, do que ela pensa, da forma como ela entende as coisas para a sua realidade, né? Para dentro do seu negócio, para a sua marca. Ela tem que trazer essa questão cada vez mais, né? do respeito. E eu acho que nessa campanha toda a Natura traz muito do seu propósito, né? Da sua essência enquanto marca, assim, no momento em que ela se posiciona também,
onde ela quebra algumas barreiras e onde ela traz essa questão da atualidade, de que, puxa vida, todos nós, independente do nível cultural, independente da nossa classe social, independente de qualquer coisa, o que a gente quer é ser respeitado. E quando uma marca de expressão nacional ela se posiciona respeitando o que cada um deseja para si, ou seja, respeitando o indivíduo, ela realmente corre um risco, mas ela assume uma posição. E essa essência, essa transparência, eu acho que só trouxe ganhos para a Natura, né? Independente da campanha, ela traz um ganho enorme em relação à imagem dela junto ao consumidor. Então... Posso? Desculpa, Juca. Desculpa. Não, eu achei que tinha parado e eu entrei. Desculpa. Posso? Sim, é isso mesmo. Legal. Eu quero perguntar o seguinte para vocês, né? Cá entre nós, né? A Natura sabia, ou ela previa, que ia dar esse forrobodó todo? Será que eles trabalhavam com essa possibilidade ou passou batido, assim? Não, em marketing não há acaso. Algumas vezes há, Simone. Algumas vezes não. Às vezes há uma, tipo assim, você previa que ia ter um sucesso de 10 e você teve um sucesso de 20, mas você previa o sucesso. Então, não há caso no mundo do marketing. Às vezes você dá uma bola fora, aí é diferente. Mas a gente tem que lembrar que não é a primeira vez que a Natura faz uma campanha polêmica. Ela já teve outros momentos lá atrás de campanha polêmica. Então, ela já comprou algumas outras pautas, né? E a Natura está sempre ligada a essas pautas mais humanizadas. Então, essa estratégia ela foi muito bem pensada. Olhando pela ótica puramente do marketing, puramente do business, foi milimetricamente pensada, né? Talvez eles não imaginassem que iam ganhar tanto. Talvez eles não soubessem que teriam tanto sucesso. Viu, Simone? Eu faço essa reflexão porque tem o seguinte, né? É tudo uma questão de segmento de mercado, de nichos, né? Porque, na realidade, a empresa pode trabalhar com o seguinte conceito, ela pode pensar assim, não, isso é uma coisa, como nós começamos, a gente começasse a falar, e nós pensamos assim, não, como que ainda no dia de hoje isso ainda gera polêmica, né? A empresa, de repente, ela pode ter pensado assim também, no sentido de, não, ou de repente nem pensou a respeito disso que isso fosse um problema. Porque se a empresa, ela realmente está nesse processo de evolução muito acima da sociedade, vamos dizer, ela não considera isso um risco, porque isso é da natureza dela. É isso que eu quero dizer. Quer dizer, ela não... Isso não foi assim, não foi uma coisa assim, eu vou fazer isso para gerar polêmica. Não. Não. Eu acredito que não. Eu acho que, baseado também na fala da Gilca, baseado na cultura dela, né? Baseado na cultura dela, ela faz isso naturalmente. Pelo menos a percepção que passa para mim. O que eu quero dizer é que, no meu ponto de vista, eu não acho que tenha sido feito essa ação, ela tenha sido feita porque sabia que ia gerar polêmica e, gerando essa polêmica, a empresa iria ganhar com isso. Não, eu quero botar na pauta nossa aqui, porque eu não consigo ver dessa forma, tá? Porque se eu fosse ver dessa forma, eu iria desacreditar a Natura e a cultura dela. Eu iria desacreditar. Eu entendo que ela foi uma ação planejada em que eles onde você tem a leitura do que nós temos ainda de barreiras para derrubar em relação a todos os preconceitos que existem, e como é uma marca que tem na sua cultura se posicionar em frente a várias outras questões que já traz na sua história, eu acho que nesse momento ela traz esse tema. Ela poderia ter trazido outros, mas ela iria trazer algum tema que quebrasse algum preconceito, entende? Então, eu acho que quando eles planejaram, é minha percepção, de que quando eles planejaram isso, não foi planejando para gerar polêmica, mas tu analisa os riscos.
Riscos não. Riscos calculados. Isso. Então, ó, pode trazer polêmica? Pode. Nós vamos ter adesão a isso? Temos. Mas o que a gente quer provocar na sociedade e o que a gente quer deixar para essa sociedade também enquanto recado. E aí, claro, colou com um momento que é uma data comemorativa junto do Dia dos Pais, porque não podemos achar que o Dia dos Pais não foi escolhido, né, como uma data simbólica para uma campanha desse porte. E aí eu questiono, foi o Dia dos Pais que originou a campanha ou foi uma campanha que colou com o Dia dos Pais, né? São formas diferentes também de você olhar. Vai depender muito do intuito, do que tem. Acho que as duas coisas, mas no planejamento tu vai ponderar os riscos calculados, como a Simone disse. O que é a minha percepção é que eles não esperavam o retorno e os ganhos que a Natura teve, né? Essa é a minha percepção também. E ela ganha dos dois sentidos, tanto em quem defende da mesma posição que a dela, e ela ganha com quem é contra. Então, o ganho foi estratosférico. O ganho de valorização da companhia, né? A companhia teve um crescimento de valorização de mercado gigantesco, estratosférico. Ela ganha como resultado de posicionamento, de propósito para o público que acredita nessa causa, que compra essa ideia, né? E aconteceu uma coisa muito bacana, que foram algumas contra-campanhas de entidades, de pessoal mais religioso, tal, colocando aí, dizendo que não compre Natura. E o que houve foi uma série de postagens nas redes sociais e de vídeos e uma viralização. Quer dizer, quem nem estava sabendo de nada, ficou sabendo e adorou. E adorou, porque, tipo assim, de repente chegou apareceu na timeline lá do Facebook ou do Instagram um monte de perfume da Natura sendo derramado. E aí a pessoa que nem sabia da campanha disse: que danada é isso, perfume da Natura sendo derramado? Por que todo mundo está derramando perfume da Natura? E você termina sendo impactado por uma campanha que, de repente, você nem seria público-alvo dessa campanha. Né? Então, teve uma contra-campanha aí que, ao meu ver, fortaleceu ainda mais a marca da Natura. Maravilhoso, né? Eu também, e fortalece com isso toda a imagem, né? Porque tu traz assim, tu traz a questão do propósito, a questão da valorização, né? Enfim, das ações da própria empresa. Tu ganha imagem, né? Tu tem uma aderência muito maior ao público que tu busca. Enfim, eu também percebo que a contra-campanha trouxe mais ganhos ainda para a empresa e ajudou a... É orgânico, gente, é gratuito. Tudo que a gente faz, tudo que um profissional de marketing, tudo que um profissional de marketing mais quer na vida é ser meme. Né? É viralizar de forma gratuita, orgânica. A quantidade de propaganda que a Natura ganhou de graça não e a dá verdade pra é a seguinte, né, gente? A verdade é o seguinte, né? Nesse mundo que a gente vive, cada vez mais quem tem coragem leva à frente. Isso. Os caras, as empresas que tiverem coragem de defender as suas posições, defender as suas crenças e apresentarem as suas causas e que tiverem de acordo com esse mundo que nós estamos vivendo hoje e não tiver medo de guetos, porque vocês vão me desculpar, talvez o termo que eu esteja usando seja pesado, mas esses segmentos que foram contra e fizeram campanhas, do meu ponto de vista, não passam de guetos. Né? E cada vez serão comportamentos mais associados a guetos, né? que não estão mais que não valem mais nesse mundo que a gente está vivendo.
E aí entra essa posição, né? E o papel das empresas que eu acho fantástico, né? Que tem algumas empresas que mostram o seu papel e deixam claro qual que é o seu papel. E o seu papel também é o de desenvolvimento, na ajuda do desenvolvimento de uma sociedade melhor. Uma sociedade mais diversa, né? E valorizando a diversidade. E valorizando, principalmente respeitando, né, a diversidade, né, Glenn? Eu acho que quando independente, quando uma empresa se posiciona, como a Natura se posicionou, independente do lado, eu de forma respeitosa, né? Porque também tu tem isso. O posicionamento do lado, seja lá a marca, quando tu traz, que é importante nesse momento as marcas se posicionar, terem coragem para se posicionar, mas sempre se posicionando de forma muito respeitosa, né? Contribuindo para esse avanço da sociedade e principalmente no sentido de respeitar essa diversidade, de respeitar as diferenças. E aí a gente poderia falar aqui de diversas delas, né? Como a gente ainda é preconceituoso em muitos sentidos. E quando tu traz uma marca com essa expressão a nível de Brasil e põe na mesa a sua posição e traz isso de uma forma tão respeitosa, né? Tu consegue enxergar exatamente a contribuição dela, né, para essa sociedade. Tu consegue realmente ver o que as empresas poderiam estar fazendo para a gente avançar muito mais rapidamente enquanto sociedade, mas principalmente em respeito às decisões de cada ser humano. Exatamente. Agora tem uma questão ali que eu quero chamar a Simone para falar, até porque a Simone lembrou disso, né? Até me surpreendi, porque a carinha dela é de guriazinha, né? E ela lembrou do negócio aqui que, cara, não sei, assim, ó, agora ela se entregou. Porque ela lembrou de uma empresa aí que fazia algumas coisas que eram fantásticas e que cresceu nesse formato, tá? Conta para nós, Simone, quem que foi? Bem, essa estratégia, né, da Natura, essa polêmica que a Natura trouxe com a campanha, ela não é uma estratégia nova. Do ponto de vista de marketing, aí eu estou falando especificamente do ponto de vista de marketing, ela não é uma estratégia nova. A gente tinha a Benetton, né? Falei certo, a pronúncia está certa. A gente fez Benetton, aqui de pronúncia, tá, gente? Não é Benetton, tem gente que chama Benetton. de Benetton. Tem a Benetton ou é Benetton? Acho que é Benetton. Benetton. Então, a Benetton, ela cresceu e se tornou uma marca mundial e, assim, e os pilares dela eram justamente temas polêmicos. Na minha opinião, para a época, ela estava muito à frente do seu tempo, tá? Muito à frente, e às vezes eu achava até que ela pesava na mão, né? Porque trazia coisas muito pesadas, muito polêmicas, como líderes mundiais se beijando e tudo mais, na última campanha bem expressiva que eles tiveram. Mas, assim, eles cresceram com isso, se tornaram avassaladores, né? E assim, comprar Benetton era sinônimo de rebeldia. De rebeldia, né? De rebeldia. Eu sou rebelde, eu acredito nisso. Eu penso diferente, né? Eu penso diferente. Então, essa abordagem do pensar diferente, hoje, veja como são as coisas, né? No tempo... na época da Benetton, era pensar diferente, era ser rebelde, era trazer algo novo, era transgredir, né? E agora a Natura está dizendo, não, isso aqui é o normal. Na verdade, não é mais transgredir, né? Não é mais transgredir. Não é mais transgredir. É mostrar a vida como ela é. Exatamente. É tipo assim, ei, você está onde? Escondido debaixo da cama, que você não está vendo isso aqui? Né? Tudo bem que a gente está em isolamento social, mas não exagera, né? Isso aqui existe, isso aqui é real. E aí eu pergunto o seguinte, né? Se a gente pegar esse caso, tentando agora generalizar isso para o nosso meio empresarial, das nossas empresas, das empresas menores, não, nós estamos falando aqui de uma empresa gigante, né? Uhum. E falando de empresas mundiais. E se a gente agora puxar esse tema aqui para o nosso quintal,
Tá? Que lição fica para nós? Para essas empresas que nos acompanham, que estão junto da gente, comigo, com a Gilca, contigo, Simone, que são empresas menores, que são empresas de porte pequeno, médio e algumas grandes, mas a grande maioria é pequeno e médio. O que a gente traz para essas empresas assim, do nosso quintal? Que mensagem fica? Tenha propósito. Uhum. Tenha propósito. Não esteja à deriva no mercado. Acho que quem está à deriva no mercado tá correndo o risco de ser mal interpretado, de não chegar no seu público. E não é uma questão só de vender, tá? É uma questão de ser comprado. Uhum. Que tem uma diferença bem grande. Uma diferença é você vender, outra coisa é você ser comprado. Eu acho que quando você tem propósito e você tem lado e você tá falando para um público que realmente acredita naquilo que você está colocando, você é comprado. Você não está se vendendo. Que é, no meu ponto de vista, estado de arte no mundo do marketing a ser comprado. Sim. E aí eu vou puxar uma fala do grande Peter Drucker, que ele dizia o seguinte, ó, o grande objetivo do marketing, agora eu já me confundi, não sei se é o Drucker ou se foi o Kotler que falou isso. Foi um dos dois, tá? Não vou errar porque estou dizendo que foi um dos dois. Ele diz o seguinte, o grande objetivo do marketing é tornar a venda supérflua. Esforço de venda supérfluo. E é isso que está dizendo, Simone. E no meu ponto de vista, ser comprado é o estado da arte no mundo do marketing. É tu não precisar de esforço de venda. E aí, pegando a tua fala, eu vou dizer o seguinte, só para sacramentar, eu digo assim, ó, tenha propósito e demonstre o seu propósito. Não é eu tenho propósito, mas ele está escondido. Porque eu estou aqui numa cidade pequena, e sabe como é que é, né? Cidade pequena, a gente não pode se posicionar muito. Uhum. Então, tu tem um propósito, mas ele está escondido. Né? É tipo propósito de agente secreto. Né? Propósito de agente secreto, né? Então, cara, não dá, né? Então, curti essa tua mensagem final aí, Simone. E, Gil, o que tu pensa disso, Gil? Eu ia comentar exatamente isso que tu faz, assim, tu ter propósito e tu deixar claro esse propósito, né? Que é isso que tu traz. Porque isso traz a coerência. Eu consigo enxergar a coerência entre o que a marca realmente acredita e o que a marca realmente entrega, né? E tem que ter coerência entre as coisas. Então, acho que tu dá bem o exemplo, né? Eu não posso me posicionar porque sabe como é que é. Não, tem que se posicionar. Cada vez mais o consumidor está exigindo isso das marcas, né? O consumidor está se identificando. Se a gente está indo para um consumo cada vez baseado na confiança e na segurança, eu vou confiar nas marcas que vão me mostrar quais são os seus propósitos e que tem coerência entre a sua forma de agir, né? O que ela de tudo, o que ela acredita, o que ela comunica, o que ela entrega. Quer dizer, não pode ter mais incoerência nisso, né? Então, tem que se posicionar e tem que mostrar a posição. Muito bom. Muito bom. Exatamente. Curti demais esse nosso papo, viu? Eu também. Glenn, feliz aniversário para ti. Obrigado. Parabéns para você. Gente, foco na solução no dia do aniversário do Glenn, porque a gente não é fraco, não. A gente não deixou o gaúcho nem tomar um chimarrão, nem comer uma fatia de bolo. A gente botou ele na frente da tela. Agora eu vou comemorar, gente, tá? Vou comemorar que essa nossa reunião aqui foi muito boa e que agora tem um risoto de fungo. Tá? E para acompanhar o risoto de fungo, uma maminha preparada na panela de pressão ao molho de vinho tinto, que é um espetáculo. Tá? Isso é maldade, hein? Isso é maldade. Só porque eu tô longe. Eu vou lá. Tá? Eu mando fotos para vocês. Manda foto. Até porque a Gilca faz isso comigo, né? Ah, é? Então tu não sabe as maldades que ela e o marido dela fazem comigo, tu não sabe.
Não Só sabe. assim eu fico sabendo dos meus amigos que eu tenho. Mas, Tá. Simone, eu não cozinho nada. Eu não cozinho nada. Eu sou um horror na cozinha, né? Quem cozinha é meu esposo. Também. E aí eu só acompanho, né? Abrindo, festejo. Olha, eu costumo dizer o seguinte, aqui em casa eu fiz uma pequena reforma e abri a cozinha, integrei a cozinha com a sala, e o povo acha que isso é decoração. Eu digo, não, gente, é para eu saber onde fica a cozinha. Se tivesse parede, eu não sabia onde ficava. Gente, legal, tá? Muito legal esse nosso papo. Eu acho que foi muito legal e eu acho que quem assistir vai gostar também, tá? Eu gostei. Tá bom? Quem não estiver aqui ao vivo no Facebook do Glenn, confere lá o nosso canal no YouTube, Foco na Solução, que esse vídeo e outros vídeos, outros materiais incríveis vão estar sempre lá. Uma vez por semana a gente vai ter um conteúdo exclusivo, inédito, às vezes só nós três debatendo um determinado tema, às vezes alguns convidados, às vezes gravado, às vezes ao vivo, mas toda semana a gente está lá com um conteúdo massa para vocês. Muito legal. Fiquem bem e até o próximo, né? Até o próximo. Gente, boa noite, tudo de bom para todo mundo aí e juízo. Juízo. Juízo, tá? Um beijo grande. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.